Boa noite, professor. Meu nome é Letícia e eu vim falar sobre quais são as barreiras sociais que ainda dificultam que as mulheres tenham condições de vida equiparáveis aos dos homens. Coisa de menina e coisa de menino. Desde a mais antiguidade, tivemos que acreditar que nem tudo é para todos. As meninas estão destinadas a um mundo cor-de-rosa, repleto de bonecas, utensílios domésticos e estéticos. Os meninos, carrinhos, super-heróis e jogos de raciocínio. Pode parecer algo inocente, mas aí já começa a se formar na cabeça dos futuros adultos qual será o papel de homens e de mulheres na sociedade. O que se reflete na vida pessoal, nos estudos e principalmente no mercado de trabalho. É necessário um processo de aprendizagem social amplo para compreender que o perfil de liderança compete aos dois gêneros. Características como ambição, coragem, tomada de decisão e força são particulares dos humanos e podem sim ter expressões diferentes no comportamento de homens e mulheres. A luta na igualdade dentro das empresas podendo afetar a economia da globalização. No mundo inteiro, apenas 9 em cada 100 mulheres chegam ao cargo de CEO. Nas empresas brasileiras, as mulheres ocupam 6% de todos os cargos executivos disponíveis. Mais do que preconceito, isso tem a ver com as escolhas feitas a partir da construção social dos gêneros e das experiências atribuídas a homens e mulheres desde a infância. Elas moldam o entendimento de vida e as inspirações de carreira de cada um. O vice-presidente do Departamento de Redução da Pobreza e Gestão Econômica do Banco Mundial, Otaviano Canuto, declarou que manter as desigualdades entre homens e mulheres, além de ser moralmente condenável, é também uma burrice econômica. O relatório Igualdade de Gênero e Desenvolvimento, apresentado pela instituição, aponta pela primeira vez que desigualdades de gêneros trazem prejuízos econômicos aos países. Mulheres também são a maioria da população em situação de pobreza. Em 2002, eram 105 mulheres para cada 100 homens. Já em 2018, esse índice subiu para 113 mulheres a cada 100 homens. As mudanças na globalização podem ocorrer em 3 formas: político-econômicas, socioculturais e também nas tecnológicas. Sobre a tecnologia na igualdade de gênero, as mulheres estão chegando à internet mais lentamente do que os homens. Em 2014, a exclusão digital atingia 200 milhões a mais de mulheres em relação ao gênero masculino. Sem iniciativas locais e globais, a projeção é que avance para 350 milhões. Além disso, o gênero feminino também apresenta 21% menos possibilidade de ter um celular. Aproximar as meninas da tecnologia aumenta as possibilidades delas utilizarem suas habilidades e imaginação na criação de soluções tecnológicas para questões que são importantes a elas. Assim, não terão medo de desenvolver inovações para construir um futuro melhor. É incomum ver meninas que se identifiquem desde cedo com as carreiras tecnológicas das ciências exatas. A falta de mulheres na tecnologia é um desperdício muito grande e uma perda para toda a sociedade. Afinal, ao longo das últimas décadas, elas têm mostrado que podem dar uma contribuição gigantesca e as novas gerações das meninas precisam dessa oportunidade. Em estudos, descobrimos que algumas mulheres em entrevistas de emprego buscavam uma justificativa de interesse amparadas na inspiração em alguém próximo que havia escolhido essa carreira e lhes mostrado como ela poderia ser interessante. Já os homens, quando perguntados sobre como e quando se interessaram por TI, respondiam que sempre gostaram da tecnologia e máquinas. É um caminho para que eles se apresentem como natural. Para elas, é algo que ainda precisa ser encorajado. Boa noite, professora. Aqui quem está falando é o Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre gestão de conhecimento. Bom, e para dar uma introdução sobre gestão do conhecimento, é importante a gente saber que a gestão do conhecimento ela vai consistir na administração dos ativos de conhecimento de uma organização. Ou seja, ele é um processo sistemático de identificação, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos estratégicos na vida de uma companhia, assim como está escrito aí no slide. E é importante falar também que o conceito abrange um conjunto de metodologias, tecnologias que visam criar condições para identificar, integrar, capturar, recuperar e compartilhar o conhecimento existente nas organizações. Ou seja, de um jeito mais fácil, esse conceito de gestão de conhecimento vai se referir numa abordagem multidisciplinar que visa alcançar os objetivos organizacionais
de uma empresa, que por meio das melhores das práticas do uso desses conhecimentos. E o principal propósito da gestão do conhecimento seria conectar as fontes de geração com as necessidades de aplicação do conhecimento. Importantíssimo também que deve haver a facilidade na transferência do conhecimento da mente dos geradores, para que as pessoas utilizem na execução da estratégia da empresa. Ou seja, está atrelado nas propostas de uma empresa, né? Nas estratégias de marketing que, por exemplo, essas empresas podem gerar, e conectar pessoas e ter toda a gestão de um grupo. Mas o que a igualdade de gênero tem a ver com a gestão do conhecimento? Bom, basicamente tudo, pois a diversidade no ambiente corporativo, ela não é só uma questão social, ela também é uma questão estratégica, porque as companhias que já não se modernizaram ou se atentaram a esse fato, já vão começar a ter mais dificuldades no futuro próximo, porque diversos estudos já comprovam o ganho operacional dessas empresas que contam com essa diversidade de gênero entre suas lideranças. E como um estudo que foi gerado pela Mars Wrigley, tem uma fonte de representação feminina em cargos de liderança, pois mulheres ocuparam já de mais de 50% dos cargos de diretores e mais de 44% em nosso negócio. Da Mars Wrigley, no caso, né? Isso é o resultado do trabalho focado na promoção da diversidade, que intencionalmente atrai talentos femininos de alto calibre para a organização. Em 2019, as mulheres foram 43% dos estudos dos contratados, contra 34% em 2018. Ou seja, é importantíssima essa diversidade de gênero nas empresas, que eles trabalham justamente para um só foco, em prol de só um objetivo e o cumprimento daquele objetivo que foi gerado. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Eu espero que sim. Eu sou o Dave e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que seria a economia criativa. Bom, o que é economia criativa? É a mesma coisa que trabalho e produto. É um setor que gera conhecimento a partir de sua criatividade, algo intangível, algo que gera valor. E, além de gerar valor, é algo que enriquece o país e a região onde se vive. E aí, assimilando isso com a ideologia de gênero, eu diria que, infelizmente, a gente vive em um mundo onde a ideologia de gênero não é implantada, né, em muitos lugares, e existem muitas mulheres ganhando menos que o homem, e existem muitas outras coisas que desfavorecem o gênero feminino, e isso não deveria acontecer. Eu fiz uma pesquisa que o mercado de trabalho, ele é inspirado em homem, sabe? Ele é criado por homem. E se a igualdade de gênero existisse mesmo, principalmente no Brasil e no mundo, né, ela adicionaria 12 trilhões à economia até 2025. Então, melhoraria muito a economia do nosso país, gerando novos empregos pra gente, né? E aí, eu separei aqui, professor, alguns exemplos sobre ideologia de gênero e sobre a economia criativa. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o setor de televisão e de software. Especificamente, professor, na área de desenvolvimento de software existem poucas mulheres, a maioria são homens. Pode ver que a maioria do pessoal que trabalha com TI, com programação de computador, a maioria é tudo homem. E, infelizmente, quando a mulher atua nessa área, ela sofre muito preconceito, sofre muito assédio, porque a maioria do ambiente é formado por pessoas masculinas. E quando uma mulher assume um papel importante, acaba gerando conflitos. E a área de software é uma economia criativa. Ela gera valor a partir do conhecimento e raciocínio das pessoas, porque qualquer pessoa pode ter o conhecimento, o raciocínio de atuar na área, entendeu? Infelizmente, as mulheres sofrem muito assédio. Não só em relação a isso, né? Em relação a muitas outras coisas. E eu vou falar também, professor, a importância da televisão e a rádio, que também fazem parte da economia criativa, né? Entrando na questão da televisão, então, retomando aqui, professor, entrando em relação à televisão,
eu faço umas perguntas a todo mundo, né? Principalmente para o senhor, professor. Qual é a representatividade das mulheres na TV? Existem muitos filmes em que as mulheres são protagonistas? Existe igualdade salarial de participante entre gêneros dos indivíduos? Seja ator, atriz, diretor, produtor. E a ideia central da economia criativa inclui processo, ideia e empreendimento que usam a criatividade como destaque para a criação de um produto. E aí, professor, a indústria criativa, ela estimula a geração de renda, cria empregos e produz receitas de exportação, enquanto promove a diversidade cultural e o desenvolvimento humano. Então, é isso que eu tenho para falar, professor. Infelizmente, a gente vive num mundo onde não existe muito a ideologia de gênero e é algo que poderia ser trabalhado para criar um produto, usar mais a televisão, a propaganda, para estimular, porque todo mundo tem a capacidade de fazer o que quiser, independentemente se é homem e se é mulher. É isso que eu tenho para falar, professor. Espero que você tenha gostado. Boa noite, professor. Eu sou a Giovana e eu vou falar da igualdade de gênero dentro da classe criativa. Bom, a classe criativa ela é composta por pessoas que com sua criatividade conseguem agregar um valor econômico. Então, assim, músicos, youtubers, artistas, entre outros. Atualmente, o número de mulheres nesses meios vem crescendo bastante. A pergunta é, será que o valor agregado às mulheres nesse meio é o mesmo que o dos homens? A internet abriu portas para que sejam criados os mesmos conteúdos por homens e mulheres e cada vez mais as mulheres estão entrando em todos os tópicos discutíveis e indiscutíveis dentro de algo maior. Porém, nesse meio ainda existe uma grande diferença salarial em alguns pontos, como por exemplo, a atriz mais bem paga, de acordo com a Forbes, ainda ganha menos do que o 8º ator mais bem pago. Então, assim, a questão é, a gente tem sim o palco para a gente apresentar e criar o que a gente quiser. Mas o retorno, o respeito e a admiração ainda, infelizmente, não são os mesmos. Boa noite, professora. Aqui é a Micaele e vou falar um pouquinho sobre a visão sistêmica. A visão sistêmica é conseguir enxergar e compreender o todo por meio da análise das partes que o formam. Capacidade que o profissional tem que o permite ver a empresa como um todo. E diante disso, consegue identificar os processos, que envolvem entender a relação do ambiente interno com o ambiente externo, como são feitos os acordos e passadas as informações. A relação com a igualdade de gênero é que, assim, ela fornece direitos e recursos econômicos iguais para mulheres e homens. São vitais para alcançar esses objetivos. Hoje, há muito mais mulheres em escritórios públicos do que antes de encorajar as mulheres a liderar. Elas liderando irá fortalecer uma política e legislação para uma maior igualdade de gênero. A igualdade de gênero, ela exige que numa sociedade entre homens e mulheres, os dois gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. Eles devem se beneficiar das mesmas condições, tanto no acesso à educação, quanto nas oportunidades no trabalho e na carreira profissional. A igualdade de gênero, ela precisa ser muito mudada. Precisamos muito mudar ela atualmente. E para promover uma mudança, a gente precisa de uma mudança cultural na sociedade, que só é possível por meio da educação. Uma sociedade em que a justiça não se faça apenas na perseverança da igualdade, mas também no respeito e na oferta de oportunidade da diversidade. E para isso é necessário haver uma mudança.